Vamos lá, gente. Segundo vídeo, tá? Processos gráficos e edição gráfica são disciplinas que têm em mentas aquilo que o professor precisa ensinar, muito parecidas, e que podem ser resumidas basicamente em ensinar ao aluno como ele transforma uma ideia em um impresso. Seja esse impresso um livro, uma peça publicitária ou um jornal e uma revista. Então, para produtores editoriais, publicitários e jornalistas, é importante saber como se produz impresso. E para os três, por uma razão bem simples. Porque economicamente, o impresso ou é o que viabiliza as empresas ou é aquilo que viabiliza os empregos. Para um produtor editorial, eu acho que saber a importância disso é quase que automático. Se você olha o faturamento das editoras, mais de 90% vem da vendagem de livro impresso. Ah, mas tem o e-book. Beleza, tem o e-book. Tenta abrir um e-book dos anos 70. Você não vai conseguir. Tenta abrir um e-book dos anos 80. É capaz de você não conseguir. Tenta abrir um e-book dos anos 90. Também pode dar ruim na maioria dos casos. Tenta abrir um livro do século XV. Você vai conseguir. Você pode ter que ter cuidado para manusear, mas você vai conseguir. Se você abrir um livro com 30, 40, 50 anos, você não vai ter a menor dificuldade. Então, a permanência do livro impresso é a principal razão dele ser, economicamente, a força motriz da indústria editorial. E isso não sou eu que digo, são especialistas em mídia eletrônica, que dizem que essa mídia eletrônica não tem a perenidade da mídia impressa. Ela não é segura o suficiente para eu confiar a ela a transmissão de informação e conhecimento. O livro impresso é a mídia mais segura para isso. E vai seguir sendo por um bom tempo ainda. Para um publicitário, a razão também é econômica. E simplesmente é o seguinte: grande parte do orçamento das campanhas publicitárias é consumido na produção de mídias impressas. Sejam mídias tradicionais como o outdoor e a mala direta, sejam mídias mais modernas que só são possíveis por conta das impressões digitais, como, por exemplo, o envelopamento de frotas. Dos estudantes de comunicação, aqueles que têm mais resistência a esse conteúdo são, em geral, os jornalistas. Por quê? Porque se você olha a história do jornalismo impresso, você vai ver que ao longo das últimas décadas do século XX, as empresas de mídia impressa tiveram um baque econômico-financeiro terrível pela queda das suas tiragens. E aí, quando eu falo queda, é queda mesmo, de milhões de exemplares para milhares. Vários jornais e revistas que não souberam migrar com um modelo econômico consistente para o meio digital, fecharam. Fecharam e enfrentaram dificuldades muito sérias. Alguns ainda enfrentam. Outros souberam se adaptar a esses meios e sobreviveram. O que aconteceu com a parte desses outros veículos de mídia impressa foi uma coisa bem interessante. As tiragens ganharam uma certa constância e até voltaram a subir. Por quê? Porque ler um produto impresso é mais confortável do que ler um produto eletrônico. É simples assim. Então, jornais e revistas permanecem sendo opções para o trabalho do jornalista. Nos últimos anos, esses veículos ganharam formas bem diferentes e bem interessantes. Já existe aplicativo que você instala no seu celular, e na medida que você vai vendo as notícias na internet, você vai marcando algumas notícias que você tem curiosidade de ler e não pode ler naquele momento, e no final de semana você recebe um jornal impresso, com toda a cara do jornal impresso tradicional, com aquelas notícias que você selecionou. Isso já existe, isso já é uma realidade em vários países. As revistas passaram por um processo diferente. Surgiram revistas que são hiper especializadas, com tiragem muito pequena. Essas tiragens pequenas atendiam a públicos específicos. Na medida em que o número de assinantes dessas revistas foi crescendo, a tiragem foi acompanhando, e várias delas já chegaram às dezenas de milhares de impressas, se tornando veículos interessantes para a publicidade e financeiramente mais sustentáveis. Então o jornalismo impresso não morreu e ainda adquiriu formas novas. Eu espero que com essa explicação, produtores editoriais, publicitários e jornalistas que estudam lá na ECO tenham entendido por que é importante estudar esse trem que eu e a Aline Frederico vamos tentar mostrar para vocês ao longo dos próximos vídeos. Um abraço!